Bom dia, queridos. Bom dia, bom dia. Que a graça, a paz, a bondade, o amor de Deus esteja sobre a sua casa, a sua vida nessa manhã, hoje, 25 de dezembro, dia em que o mundo todo comemora o Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Que alegria estar aqui, porque nós comemoramos o nascimento, mas comemoramos também a morte, a ressurreição de Jesus. Isso é o que nós comemoramos nessa manhã tão importante. Nós sabemos que o nascimento de Jesus, dentro do calendário judaico, não é 25 de dezembro. Porém, nós estamos felizes de estarmos hoje, nesse feriado, reunindo a família, falando não só que Jesus nasceu, mas que Ele morreu pelos nossos pecados e Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele está vivo, aguardando o arrebatamento da sua noiva, a igreja de Jesus Cristo. Como é gostoso, irmãos, nesse dia nós lembrarmos quem é Jesus para nós, o que Jesus fez por nós, o que Ele realizou na cruz do Calvário. Eu quero pedir para você nessa manhã, sexta-feira, 25 de dezembro, que você agora compartilhe essa live. Vamos lá, me ajude nesse momento a compartilhar essa palavra, para que nessa manhã em que muitas pessoas de repente estão tristes porque tiveram algumas dificuldades esse ano, porque tiveram algumas perdas, mas vamos colocar nessa manhã os nossos olhos naquilo que nos dá esperança. Compartilhe nessa manhã essa live e você vai ser abençoado com a palavra de fé dessa manhã de feriado 25 de dezembro. Vamos lá, me ajude a compartilhar essa live. O meu ser. Queridos, nessa manhã gostosa, eu quero trazer a sua memória nessa manhã. Você que de repente teve muitas lutas esse ano, muitas dificuldades, eu quero que você traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Queridos, Jesus nasceu, mas Ele também viveu na terra, realizou milagres na terra, e Ele morreu para pagar o preço dos nossos pecados, e Ele disse que Ele iria preparar um lugar para nós, e esse lugar está pronto, aguardando a noiva amada, a igreja de Jesus, está sendo aguardada no céu. O lugar já foi preparado para nós, e esse dia está chegando, quando nós estaremos para sempre, sempre, sempre com o Senhor. Eu quero, queridos, nessa manhã de comemoração do nascimento de Jesus, mas mais do que isso, da sua morte e ressurreição, do lugar que está preparado, nós estaremos para sempre com Ele. Eu quero continuar uma palavra de fé para o seu coração. Nós temos falado que nós somos herdeiros de Deus, né? E não tem um dia mais importante do que falar sobre isso. Não tem um dia mais especial do que hoje, esse feriado, quando o mundo todo para comemorar o nascimento de Jesus. Nós estamos aqui lembrando, né? Lembrando que nós somos herdeiros daquele que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e preparou um lugar para nós. Nós estamos aqui para falar para você nessa manhã que nós somos herdeiros de Deus. Herdeiros, temos uma herança, irmãos. E nessa manhã, nós falamos nessa segunda-feira, né? Depois nós falamos na quarta e hoje, sexta-feira, nós vamos continuar falando. Nós falamos nesses dias que a mulher de Lucas, capítulo 13, né? Nós falamos aqui que aquela mulher que entrou ali no templo, ela entrou curvada, doente, 18 anos ela estava doente. A Bíblia diz que ela estava assim, pelo período de 18 longos anos.
E aí, queridos, a Bíblia nos conta, né? Na palavra de Deus diz que aquela mulher esteve presa, não era a vontade de Deus. Primeiro ponto que nós falamos na segunda, é que não era a vontade de Deus que aquela mulher estivesse presa. A Bíblia diz aqui que ela foi aprisionada pelo diabo. Ou seja, aquilo não vinha de Deus, não era Deus ensinando aquela mulher através da doença. Eu quero nesse dia de esperança, da morte de Jesus Cristo, ressurreição de Jesus Cristo, nascimento de Jesus, eu quero trazer essa esperança para você. Aquela mulher, ela estava aprisionada, mas Deus não estava querendo ensinar ela sobre nada na vida dela através da enfermidade, né? Às vezes a gente pensa que Deus está querendo nos ensinar através da doença. Segunda coisa que eu disse lá, que a Bíblia diz, Jesus disse que ela deveria ser curada. Ela deveria ser curada, ou seja, 18 anos que aquela mulher viveu doente, não era essa a vontade de Deus para a vida dela. Deus não queria que ela tivesse estado doente. Deus não tinha esse projeto para aquela mulher. O projeto de Deus era outro. Mas mesmo assim, ela viveu 18 anos debaixo de um decreto que não era o de Deus para a vida dela. E terceira coisa que nós falamos, por que que ela deveria ser curada? Jesus explica no texto de Lucas 13. Por que aquela mulher deveria ser curada? Jesus explica que era porque ela era descendente de Abraão. Ela tinha uma herança, ela tinha um direito legal de ser curada por causa da propriedade, que é o que nós falamos na quarta depois. Quarta-feira nós falamos a diferença entre propriedade e posse. Ou seja, todos nós que recebemos Jesus temos a propriedade legal, somos herdeiros legalmente das bênçãos do Senhor. Porém, muitas vezes nós somos herdeiros, temos a propriedade, direito legal, Jesus já pagou. Propriedade, irmãos, é quando alguém paga por aquilo. Por exemplo, você quando compra um carro, você é proprietário desse carro. Por quê? Porque você pagou por ele, né? Então é um direito legal. Então tem muitas pessoas que legalmente Jesus já pagou o preço da cura, da provisão. Jesus já pagou o preço para que você fosse abençoado, tivesse uma família restaurada. Porém, você é proprietário das bênçãos de Deus, mas não tem a posse. É como se uma pessoa tivesse comprado o carro, mas esse carro estivesse emprestado para alguém. Alguém estivesse de posse desse carro, um ladrão tivesse roubado o carro é seu, direito legal, você comprou e pagou por ele, porém ele está na posse de outra pessoa. Essa é uma coisa muito grave, né? Muitas pessoas são proprietários das bênçãos de Deus, porque Jesus pagou por ela, porém não tem a posse, ou seja, não vivem a cura, não vivem a provisão, não vivem a restauração, né? Então, às vezes você pode viver como aquela mulher, 18 longos anos, sendo proprietária da cura, mas não tendo a posse da cura, até que ela entendeu e ela saiu daquele lugar, quando Jesus a curou, ela saiu daquele lugar como proprietária e tomando posse daquilo que era realmente dela. Então, nós falamos sobre isso nesses dias aqui, né? Essas duas coisas. E hoje, eu quero assim, nesse dia tão importante, né? Que se comemora o Natal, e nós que somos crentes comemoramos o nascimento, mas também a morte, a ressurreição do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus. Nesse dia tão importante, irmãos, eu quero deixar uma palavra para você gastar a sua boca de maneira diferente, né? Então eu falei que você pode ter a propriedade, mas não a posse. E por que muitos não têm a posse? Então eu quero falar um pouquinho sobre que as nossas palavras podem nos fazer possuir ou não as coisas que são nossas. Então aquilo que você fala, irmãos, isso é muito sério, as pessoas estão cansadas de ouvir, mas eu percebo que não foi transformado aqui. E porque não foi transformado aqui, aquilo que fala não mudou. Porque não mudou aqui. Então, queridos, aquilo que você fala pode fazer com que você possua ou não aquilo que é seu por direito, ok? Então é seu por direito, mas você pode não ter. Agora me diz uma coisa, as suas palavras, irmãos, entenda isso, né? As suas palavras, elas não vão afetar a propriedade. Por exemplo, se você disser assim, é muito difícil, eu estou sempre doente, eu não sou curada, Jesus não me cura, eu creio, mas está muito difícil, está complicada essa situação, sempre com essa dor, essa doença, ou essa situação financeira que não muda, né? Eu sei que Deus é fiel, mas isso não muda, essa situação na minha casa não muda. Você dizer essas coisas vão afetar a propriedade, ou seja, você ser proprietário da provisão, você ser proprietário da cura.
o que você diz afeta a propriedade? Não. Aquilo já é seu por direito legal. Jesus já deu para você. Aquilo que você diz não afeta a propriedade, mas afeta a posse. Ou seja, é seu, pode ser seu até o dia da sua morte e você não ter. Você tem o direito legal sobre aquilo, mas você pode muitas vezes chegar o dia da sua velhice, da sua morte, você morre sem usufruir aquilo que era direito legal seu, né? Então, aquilo que você fala, irmãos, aquilo que você diz ou aquilo que você não diz, afeta o que você possui, não afeta a propriedade, aquilo que é seu por direito de propriedade. Então, é muito importante que a gente hoje, nesse dia tão importante, que é comemorado o nascimento de Jesus, né? Morte e ressurreição para nós que conhecemos o que Jesus fez na cruz. Nesse dia tão importante, irmãos, o que você diz é importante que você saiba, vai afetar você viver aquilo. Então tem pessoas que eu acho muito interessante, que as pessoas, elas dizem que creem, né? Mas as palavras que elas falam no seu dia a dia não condiz com a posse, aquilo que é dono. Aquela pessoa é dona de uma coisa, mas ela não fala como dono. Ela tem aquele carro, mas ela não fala como dono. É como se o carro não fosse dela de verdade. Então assim é com a cura, assim é com a provisão, assim como com a restauração do seu casamento, seus filhos. As pessoas não falam. O que elas falam no dia a dia, o vocabulário não condiz com aquilo que elas deveriam ter aqui no coração. Então, queridos, eu quero que você veja aqui, eu quero trazer 3 coisas aqui para você, né? A Bíblia diz em Número 13, versículo 30, diz assim o livro de Números: Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que nós vamos vencer. Irmãos, quando a gente olha para um texto como esse, eu quero trazer muito para a nossa realidade nessa manhã, 25 de dezembro, Natal, né? Eu quero trazer para a nossa realidade aqui, esse homem, Caleb, juntamente com o seu companheiro Josué, né? Aquele que andava junto com ele, que foram conquistadores da terra. Josué e Caleb, eles, juntamente com mais 10 espias, né? Ao todo 12, eles foram incumbidos para ir lá, para olhar a terra. Deus já havia dito que a terra era deles. Deus já havia dito que a terra ele já tinha dado. Aliás, Deus deu essa terra para eles lá atrás, quando Deus deu a herança. Por isso que aquela mulher era herdeira de Abraão, né? Lá atrás, em Abraão, Deus deu uma herança para o povo. E aí, onde Abraão pusesse a mão, o pé, seria dele. E aí Deus fala: todas as famílias da terra, todos aqueles que são descendentes de você, serão abençoados. Então aquela mulher era descendente de Abraão, ela deveria estar sendo abençoada. Agora chega aqui a época de Moisés, Deus fala para Moisés: olha, tudo que você ver eu vou te dar. Agora Moisés morre, entra Caleb e Josué e mais 10 espias para tomar posse daquilo que Deus já havia dado para eles. E é muito interessante a gente ver aqui, irmãos, que tinham 10 espias cheios de fé. 2 espias cheios de fé, né? Que eles entraram numa terra que aparentemente era difícil, que tinha homens enormes, gigantes, e quando eles olham, põem o pé na mesma terra que os outros 10, tem uma visão aparentemente igual a dos outros, né? Tinha gigante, tinha isso, tinha aquilo, tinha inimigos morando, já tinha pessoas residentes naquela terra, muitos moradores. Eles teriam que fazer alguma coisa para conquistar, eles teriam que trabalhar duro. E os 10 espias, eles tiveram um vocabulário de quem não sabia que era dono da terra. Deus já tinha dado, era propriedade, agora era a hora da posse. Caleb, ele diz assim: vamos, gente, vamos entrar, vamos possuir a terra. Por que Caleb diz vamos possuir a terra? Porque proprietário eles já eram, já tinham direito legal sobre a terra, mas ainda não haviam possuído a terra, aquilo não era parte ainda, eles não estavam vivendo na terra, como muita gente com relação a várias áreas da sua vida. Então, quando nós olhamos aqui, irmãos, esses 2 homens aqui, eles dizem: subamos e possuamos. O que dava essa certeza para Caleb, irmãos?
O que dava essa convicção a Caleb de que vamos subir, vamos possuir? O que dava essa certeza para esse homem chamado Caleb? O fato de Deus já ter dado a terra para ele anteriormente. Deus já havia dito, a terra é deles. Irmãos, quando a gente olha para isso, o que dá para nós o direito de nós dizer, não, eu já estou curada? Porque a propriedade, o direito de propriedade, de ter uma vida de saúde, já foi dado para você, irmãos. O direito de propriedade, de viver uma provisão, já foi dado para você. O direito de propriedade para você viver uma família abençoada já foi dado para você. Agora é hora de fazer igual o Caleb. Vamos possuir aquilo que por direito já me pertence. É isso que Caleb estava fazendo ali. Em Josué capítulo 1, Deus fala assim, ó, como prometi para Moisés, todo lugar onde puser os seus pés eu vou dar a você. Já tinha uma propriedade, irmãos. E aí, queridos, os 10 espias, a diferença que nós vemos nas pessoas hoje é o que nós víamos ali em Caleb, Josué e os 10 espias. Os 10 espias, queridos, eles não confiaram no direito de propriedade. Não confiaram que realmente eles eram proprietários. E aí o que eles disseram? Não, lá é muito difícil, tem muito gigante, a terra tem muitos inimigos, é muito difícil de entrar lá, nós não vamos conseguir. Então, queridos, eles não confiaram no direito de propriedade, naquilo que Deus havia dito, eu dei essa terra para vocês. Não confiaram nisso. E porque não tinha confiança aqui, eles falaram o que tinha dentro do coração deles. Eles não estavam acreditando no direito de propriedade. Eles não tinham a fé para possuir. Assim como, irmãos, na vida de muitos de nós, que dizem que sabem, que não, eu creio. Mas, irmãos, às vezes a gente é proprietário, mas não tem entendido isso, queridos. Como aqueles 10 espias, não tem a fé para possuir. Não tem funcionado na vida de muitos que não têm a fé para possuir. E por que, irmãos, não tem a fé para possuir? Porque como aqueles 10 espias, muitas pessoas não têm a certeza de que aquilo já é seu, direito legal, Deus já te deu. Então aqueles 10 espias, eles não tinham essa certeza. Por isso eles falaram, nós não vamos conseguir, não vai dar certo. Por isso que muitas vezes as pessoas têm dito, olha, está muito difícil. Essa situação está muito difícil de sair. Está complicado de resolver. Nós não vamos, olha, essa doença, não, eu sei que Deus já fez, mas um dia vai acontecer, eu ainda serei curado. Não, irmãos, não é isso. Você não será, porque isso já é propriedade, já foi conquistado e pago por Jesus. Agora, queridos, é tudo uma questão de fé para posse. E a fé, como que você demonstra a fé? Duas coisas a fé tem, tá? A gente não pode esquecer isso. Crer com o coração e falar com a boca. Crer e falar o quê? O que está escrito sobre aquilo. O que está escrito sobre a cura? Então, aquilo é direito de propriedade meu. Eu creio aqui e eu falo. Eu creio e eu falo. Sobre a provisão. Eu creio aqui e eu falo. Sobre a família. Eu creio aqui e eu falo. Eu não contamino a minha linguagem. Mesmo que eu olhe, estou vendo gigante igual Josué e Caleb estavam vendo. Igual os 10 espias estavam vendo. Estavam vendo, as dificuldades estavam ali, mas eles não se basearam nisso, como você também não pode se basear nisso. Às vezes aquilo ainda não aconteceu, você ainda não viu, mas você sabe que já é seu, então você vai tomar o direito de posse, porque já é propriedade sua, queridos. Crer aqui e declarar com a boca aquilo que você já acredita. É isso que a gente tem que começar a fazer, irmãos. Eu quero ler alguns textos para você, eu coloquei aquele dia, então... antes de colocar algumas coisas aqui, eu quero só, lembra que eu pedi para vocês? Coloquem textos, você tem aí algum texto, você que está me ouvindo, lembra que eu falei, olha, ajude as pessoas com textos bíblicos, porque o que é eu me apossar daquilo? Eu sei do que eu sou proprietário e eu declaro aquilo que está escrito. Então, o que está escrito sobre a sua saúde? Coloca aí para mim, por favor, queridos. O que está escrito sobre a sua família? Coloca aí nos comentários, por favor. O que está escrito? Você vai edificar outros. Essas pessoas vão anotar os textos que você está postando sobre o que a Bíblia fala sobre o seu corpo, sua saúde. O que é que Jesus já te deu, que é propriedade. O que Jesus já te deu, que é propriedade sua com relação à sua família. Com relação à provisão. O que Jesus já fez, que é propriedade sua. Então, queridos, por exemplo, a Bíblia diz em Deuteronômio 2,7, você vai anotar aí nos comentários. Deuteronômio 2,7. Pois o Senhor, seu Deus, os tem abençoado em tudo o que vocês têm feito.
Ele cuidou de vocês em sua jornada por esse grande deserto. Ou seja, Deus cuidou de você durante todo o tempo da sua vida até aqui. Nesses 40 anos, ele falando para o povo, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não lhes tem faltado coisa alguma. Não tem faltado nada para você. É isso que a Bíblia está dizendo com relação a você. Olha o que diz Salmo 3:5. Salmo 3:5. Coloca aí. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. É isso que a Bíblia diz quando vier o medo. Quando vier o medo, você vai falar, eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Olha o que diz Salmo 23:1, que todo mundo conhece. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Eu não terei falta de nada. É o que a Bíblia diz, é o que você vai declarar com relação à provisão. Ou o que diz Salmo 84:11, coloca aí. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Salmo 84:11. Não recusa nenhum bem aos que vivem em integridade. Queridos, olha que coisa mais linda que a Bíblia está dizendo sobre nós. Olha que texto aqui mais maravilhoso que a palavra de Deus está nos dizendo, irmãos. Então, queridos, eu queria que você gravasse esses textos aqui, para que eles entrem no seu coração. Caleb falou, vamos tomar posse da terra. Né? Muita gente está achando que é muito difícil. Aquilo que você diz é exatamente o que vai acontecer com você, meu irmão. Aquilo que você está falando é exatamente aquilo que vai acontecer com você. Deixa eu só mexer no negócio aqui. Aquilo que você diz é exatamente o que vai acontecer com você, meu irmão. Então vamos lá. Eu vou finalizar com esses 3 pontos aqui, vou citar para você. 3 coisas importantes que você precisa entender com relação ao que você fala. Primeira coisa, o que você diz em público, Deus escuta. Tudo que você fala em público, tá lá uma reunião grande, tá lá na igreja, tá lá numa reunião com várias pessoas, tá lá no trabalho, o que você diz em público, Deus ouve. Sabe o que acontece? Afeta a sua posse, positiva ou negativamente. Números 14:1 e 2 diz assim, naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. Toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Esse povo estava dizendo, quem dera a gente tivesse morrido, estava se queixando. Deus me abandonou aqui no meio disso tudo. Como muita gente diz, sabe o que Deus falou? Eles falaram isso para Deus, irmãos? Não, eles falaram publicamente. E sabe o que aconteceu com eles, irmãos? Sabe qual foi a resposta de Deus para eles? Olha só. Até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido, eles não falaram para Deus, falaram em público, mas Deus ouviu. Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que vocês pediram. O que eles pediram? Quem dera tivéssemos morrido. Cairão no deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Falaram publicamente e Deus ouviu. Qual foi a sentença? Vão fazer exatamente o que vocês falaram. O que você tem falado, irmão? O que você tem falado? Esse dia tão especial, vamos fazer um voto com Deus, vamos mudar o nosso vocabulário, vamos nos encher aqui, ó. Encher o coração de fé, crer e falar o que está escrito sobre todas as áreas da sua vida. Então, aquilo que eles falaram, eles foram afetados. Eles perderam a propriedade da terra? Não, mas eles perderam a posse, ou seja, não tiveram. Então o que você fala não vai fazer você perder aquilo que Deus já te deu, que é a cura, mas você nunca vai viver, porque você está falando o contrário do que Deus diz na sua palavra. Então o que você fala em público afeta muito o que você possui. O que você tem dito? Talvez por isso você não tenha possuído. Segunda coisa, o que você diz em público é a primeira. E o que você diz a seus amigos também afeta, porque Deus escuta. A gente viu um texto de João, capítulo 20, do verso 24 ao 27. Nós vemos aqui Tomé duvidando, né? Os discípulos chegam todos felizes, dizendo, nós vimos o Senhor, Ele ressuscitou. Nós vimos o Senhor, e Tomé duvida. Não, se eu não colocar o dedo lá, eu não acredito. E aí, irmãos, Jesus depois aparece para os discípulos. Ele falou isso, não falou para Jesus, falou para os discípulos, mas Deus ouviu.
E aí Jesus entra de volta em cena, aparece para eles depois de morto, ressuscitou, aparece para eles e diz assim: Tomé, porque você foi incrédulo. Então o que você diz ali para os seus amigos, para as pessoas, para os seus familiares, Deus ouve. Cuidado que você tem falado dentro da sua casa. Às vezes você não fala dentro da igreja, mas você fala ali dentro da sua casa. Fala só porcaria, fala só pessimismo, fala só coisas ruins. É exatamente assim que vai ficar a sua saúde. É exatamente assim que vai ficar a sua vida. Do jeito que você fala, é o que você vai viver. Porque afeta a posse aquilo que você diz. E a última coisa que eu falei aqui, né? O que você fala em secreto, lá no seu quarto, na sua privacidade, Deus ouve. E também afeta a sua posse. Então eu quero dar esse conselho para você, né? Cuidado com o que você fala em público, porque Deus ouve. Cuidado com o que você fala entre os seus amigos e familiares, porque Deus ouve. Cuidado com o que você fala, ações lá no seu quarto, porque Deus ouve. O que você diz, o que você confessa, você possui. Aquele povo confessou coisas ruins, morreram como eles falaram, possuíram coisas ruins. Tem gente que está há anos, irmãos, debaixo de doença, enfermidade, porque tem falado muitas coisas ruins. Ah, não, isso aqui é assim mesmo, isso não tem jeito. Ok. Se é assim mesmo, não tem cura, você vai viver isso. Não, mas não tem como, minha situação financeira, como é que tá? Tô devendo em banco, tô devendo nisso, isso não tem jeito. Vai fazer o quê? É assim mesmo. Pois é, então você vai viver aquilo que você está dizendo. Se você diz, você possui o que você diz. Assim que foi com o povo e assim é conosco também. Então eu quero encerrar dizendo: proteja o que é seu com as suas palavras. Deus já te deu a propriedade, pagamento legal, Ele já fez. Ele já pagou pela saúde. Ele já pagou para você viver uma vida de provisão. Ele já pagou o preço para restaurar sua casa, seus filhos, sua família. O que você fala não afeta a propriedade, mas afeta a posse. Você nunca vai ter se você não fala o que a Bíblia fala. Cuidado com o que você diz, irmão. Cuidado. Cuidado com o que você diz para você não perder. Então, nesse dia tão especial, que é o dia que muitos estão reunidos aí em família, né? Você está aí reunido com a sua família. Aproveite para falar coisas boas. Fala coisas boas. Gente, nós vamos viver um ano maravilhoso em 2021. Mesmo que não é isso que a mídia está dizendo. Você vai dizer: eu vou viver saúde, porque é promessa de Deus. Tudo que é promessa de Deus. Espero que você tenha colocado aí nos comentários, né? Quais são os textos de propriedade que é seu, sobre a sua saúde, sobre a sua família, sobre a provisão? Quais são os textos que Deus fala? Coloque aí, declare apenas ele, todo o ano de 2021. Não declare outra coisa. Ah, mas eu tô vendo outra coisa? Pois é, Josué e Caleb, junto com os 10 espias, estava vendo lá os gigantes, estava vendo lá os inimigos morando na terra, mas isso não afetou o coração deles. Sabe por quê? Eles sabiam que eram proprietários. Só faltava dizer e tomar posse. Por isso que Caleb e Josué entraram e os outros não. Irmãos, não perca aquilo que Deus já te deu. Não perca, queridos. Tem muita gente perdendo, está deteriorando aquilo que Deus já deu para você e você não está vivendo. Mas não é isso que Deus tem para você hoje. Dia maravilhoso, onde se comemora o nascimento de Jesus. E nós, particularmente, não só o nascimento, né? Porque Jesus não apenas nasceu, mas ele cumpriu um propósito, morreu, ressuscitou e nós ressuscitamos com ele. E agora, onde ele está? Preparando um lugar para nós. E aqui quem está? O Espírito Santo. E o que vai acontecer? Em breve nós seremos arrebatados. Encontraremos com o Senhor nos ares. Aí estaremos para sempre com o Senhor no lugar que Ele preparou para nós. Mas enquanto estamos aqui, vamos tomar posse do que Ele nos deu legalmente para nós vivermos aqui nessa terra, queridos. Eu quero desejar um dia de Natal muito abençoado para você, um dia muito feliz, uma presença gloriosa de Deus sobre você, sobre a sua família, que o seu feriado de Natal seja muito gostoso, que o seu feriado de Natal seja maravilhoso, que o seu feriado de Natal seja cheio da presença de Deus, que o seu feriado de Natal seja usufruindo daquilo que é propriedade sua. Nós vamos encerrar orando para que nesse feriado a sua família se reúna e os milagres aconteçam, porque Deus já te deu. Que a sua família se reúna e fale coisas boas, e ore, declare a palavra de Deus aí dentro da sua casa. Isso é o que Deus tem para você. E Deus abençoe esse feriado seu, querido. Vamos orar então, vamos declarar a bênção de Deus sobre toda a sua família.
Que você tenha um Natal maravilhoso, Senhor. Obrigado por esse dia. Obrigado porque o Senhor Jesus veio. Obrigado porque Jesus veio na terra. Obrigado porque não apenas Ele veio, mas Ele cumpriu o seu propósito na terra. Aí Ele se entregou na cruz por nós. Ele morreu e ressuscitou o terceiro dia. E nós ressuscitamos com Ele. Ele pagou o preço do nosso pecado. Ele pagou e nos deu a propriedade. Ele pagou o preço pelas enfermidades. Ele pagou o preço pela provisão. Ele pagou o preço pela restauração da nossa vida. Muito obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te amamos. Nós te amamos. Te agradecemos pelo preço pago. Obrigada, Jesus querido, porque o Senhor morreu por nós. Obrigado, porque o Senhor pagou o preço da nossa redenção. E nessa manhã de sexta-feira, 25 de dezembro, dia onde todo mundo se reúne em família, nós queremos te agradecer, Jesus, porque o Senhor veio, nasceu, morreu e ressuscitou. Muito obrigada, Jesus. E nessa manhã eu quero orar agora por cada pessoa. Que tudo que o Senhor diz que é nosso, saúde, provisão, restauração, aconteça como resultado das palavras de todos os que estão me ouvindo nessa manhã. Eu não vou citar o nome de um por um hoje, mas eu quero abençoar cada um que parou para me ouvir nessa manhã. Aqueles que ainda vão me ouvir, recebam, tomem posse daquilo que já é direito, propriedade sua. Você viva e usufrua, eu te abençoo, abençoa a sua casa, abençoa a sua família, que vocês vivam tudo aquilo que é direito de vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos queridos. Amém. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe seu dia. Que Deus abençoe seu feriado. Que você tenha um feriado em família maravilhoso. Que a bênção de Deus entre na sua casa e transforme toda a sua família. Amo vocês. Que vocês tenham um feriado maravilhoso, cheio da presença de Deus. Amamos vocês, viu, queridos? À noite teremos a live da pastora Rosângela normalmente, e amanhã, sábado, nós também teremos a live com os pastores, viu, querido? Domingo, nosso culto normal, nossos dois cultos, nós, apesar do governador ter decretado lá no vermelho todo o estado, o prefeito, né, aquele que está na direção da nossa prefeitura, não disse isso, então nós vamos ter o culto normal, 10 horas da manhã, e às 19 horas, não deixe de ir, queridos, não deixe de ir nesse culto abençoado, domingo, último domingo do ano. Entregue isso e já consagre a sua vida para Deus. Esperamos você nesse domingo abençoado. Amamos você. Deus abençoe a sua vida.